Borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje, uma convidada super especial, uma arquiteta talentosíssima, uma empreendedora nata, onde nós vamos ouvir aí trajetória de vida. Bárbara Bertin. Bárbara, um prazer, minha amiga, te receber aqui. Pri, boa tarde. Eu que agradeço o carinho do convite em poder compartilhar a minha vida com todas as suas borboletas maravilhosas e que o que a gente puder conversar aqui, que sirva de exemplo e sirva de vontade de renovações. Muito obrigada. Imagina. Vamos começar falando assim. A arquitetura foi a sua primeira paixão? Sim, sim. Desde quando eu era criança, eu brincava de boneca, sim, mas eu sempre gostei de brincar com engenhocas. Só que eu não sabia, né, assim, criança eu não sabia o que que era. Então, assim, com os meus pais, eu tenho 2 avós que são, construtores natos, né, Uhum. cada um na sua categoria. Então esse mundo foi crescendo dentro de mim, só que só despertou durante para me dizer que realmente era arquitetura, lá quando eu ingressei no antigo segundo grau, né, hoje é ensino Sim. médio, tá, por influência das empresas, né, da empresa que meu pai trabalhava e de todo um contexto familiar. Aí que eu descobri que o que eu realmente gostava de criar, chamava-se arquitetura. Arquitetura. E como foi o iniciozinho ali, o mercado de trabalho? Pri, olha só, eu entrei na faculdade em 92 e eu sempre fui muito focada no meu futuro. Então minha mãe conversava muito comigo, com minhas irmãs, meu pai, da preocupação com o futuro. Então, assim, quando eu ingressei na faculdade em 92, eu rapidamente analisei o cenário, teoria, e eu corri para querer emprego. Só que você sabe, recém-formado ninguém dá emprego. Sim. E aí, quando eu estava no segundo semestre, eu consegui o meu primeiro estágio, eu não recebia nada por isso, e o meu combinado com o chefe do escritório, que era um arquiteto famoso na época, eu falei assim: "Não me pague nada, eu só quero ficar aqui quietinha aprendendo". E daí foi. Então, desde o início da faculdade, eu comecei a me apresentar ao mercado de trabalho. Então, quando eu me formei em 97, eu tinha 3 oportunidades de emprego que eu pude, graças a Deus, escolher, que é o que eu sempre falo para os estudantes que estão na universidade. Eh, a gente entende que tem, né, o protocolo, você só pode pegar estágio a partir de tantos semestres, mas não se furta a não ir atrás de alguma experiência de trabalho, porque isso enriquece muito, e enriquece inclusive dentro da faculdade. Você passa a enxergar o seu sonho profissional de uma forma mais realista, né. Então isso me ajudou bastante a começar, e a começar sem medo, já sabendo mais ou menos o caminho que eu tinha que procurar. Hum. E barreiras ali, assim que se formou? Assim que eu me formei, eu fundei meu escritório, me fundei em 98, ou seja, fiquei um tempinho, Uhum. né, trabalhando, como autônoma, e eu tive um convite de trabalhar para 2 grandes empresas, que aí você entra no mercado da engenharia. E no início foi muito barreira, sobretudo arquiteta mulher. Como é que você me pergunta: mas como é que você lidou com isso?". Eu lidei com isso primeiro com a experiência que eu já trazia, do que eu falei da Uhum. experiência enquanto estudante que eu tive. Então eu vivenciei muitas circunstâncias dentro de escritórios uma observação, os estágios que eu fiz eu sempre procurei, escolher categorias, escritório pequeno, escritório grande, capital público privado, capital público. Então assim, eu consegui formar rapidamente uma teoria a respeito da arquitetura no mercado de trabalho. Então, quando eu me vi já profissional, teoricamente não podendo mais errar, e diante dos conflitos, sobretudo, né, da questão de ser mulher, arquiteta, estar inserida num campo 100% é demais, 90% 30%. masculino, que é engenharia,
eu conseguia driblar, é que eu falo, eu driblava tecnicamente. Quando tinha Uhum. alguma objeção, eu entregava o produto. Quando tinha algum comentário, eu desfazia o comentário jogando uma outra pergunta. Sempre, eu nunca bati boca, nunca me estressei com colega nenhum. Então eu sempre tinha a percepção de eu vou provar que eu sou capaz. E assim ia, e assim deu certo, graças a Deus. Uhum. E ficou muito tempo só com o seu escritório? Você trabalhou em outras empresas? E E, como foi surgindo a vontade de empreender em outros então, negócios? o escritório eu fundei em 98 e ele existe até então. Em 2000 eu entrei para uma grande empresa, que foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no ramo de usinas hidrelétricas, eólicas e, por fim, o aeroporto de Brasília. E eu saí dessa empresa em 2014, em dezembro de 2014. Então, durante esse período, eu levei os dois negócios. Eu sempre mantive o Sim, meu escritório, porque como, né, assim, funcionário de empresa privada, a gente não tem a certeza do dia de amanhã. Então, eu sim. sempre procurei manter o meu escritório ativo. Tinha aconteciam giros de sociedade Uhum. e sempre mantendo estagiários. Então, eu sempre tinha um pé no mercado tradicional, Sim, que a gente diz, porque eu vivia no mundo à parte, né? Eu passei todos esses anos trabalhando para essa grande empresa que era outro cenário, né? Um cenário mundial com parceiros, enfim, é uma outra categoria da arquitetura que espero que volte em breve. Então, com isso, eu sempre segui dentro da arquitetura os dois ramos até 2014, quando me vi, né, sendo dispensada da empresa por conta daquele lastimável acontecimento sim. político. Não sei se a gente pode nem falar aqui, mas enfim. A data dá para entender o que, que é. E eu e outros milhares de colegas Brasil afora, né, porque não foi só na empresa que a gente trabalhava, Demitidos. fomos demitidos. O que, que eu fiz? Peguei o meu escritório, reestruturei. Por um momento eu me senti completamente perdida, porque quando você está numa empresa grande, você tem toda a assessoria, né? Marketing, TI, tudo. Você está Você ali só para você executa o seu entregar a sua papel, técnica, o né. meu papel. Uhum. E quando eu me vi de volta ao mercado tradicional, que colegas meus que quando se formaram e não tiveram a oportunidade que eu tive, continuaram, eles estavam com grandes escritórios, eu estava pequenininho. Me deu eu passei, assim, 2 anos numa deprê horrível, me sentindo péssima, incapaz, e até que quando eu parei, pensei: ou continua, ou sai desse chororô e bola Sim. para frente. Aí foi o que, com a ajuda da minha família, e buscando também me espiritualizar bem mais, eu consegui dar novamente a engrenagem na minha profissão, e aí abrir leque para outras. Meu marido sempre foi um tremendo de um empresário e ele me ajudou a criar novas engrenagens de vida. E hoje, então, hoje eu sou uma arquiteta da minha área, empresária da minha área e empresária de áreas completamente diferentes. Conta pra gente essas áreas aí Ai, opostas. vamos lá. A gente tem uma empresa da área de beleza, né, que é um estúdio de beleza. Tem um motivo até nobre. Eu, como cliente, uma vez eu me machuquei muito, né? Assim, a profissional não foi capaz o suficiente, e eu não tive um feedback de uma empresa aqui de Brasília, e eu me machuquei muito, quase fiquei com o dedo do pé muito, enfim, ferido, e o que a gerente me falou que eu buscasse os meus direitos na justiça. Sororidade zero, né, com a mulher, mas enfim, isso acontece. E aí, numa oportunidade com as minhas irmãs, a gente comprou uma franquia de uma esmalteria. Minhas irmãs, um ano depois, desistiram e eu fiquei sozinha no negócio. E, mais uma vez, eu falei: "Meu Deus, que louca, né, arquiteto, e agora?". Mas eu descobri Aí que você manteve o salão até para você. hoje é um lugar que eu me cuido, minha família se cuida, eu compro o material, não tem camuflagem de material, a gente segue todo um protocolo de biossegurança, que você sabe muito bem o quanto que é Sim, importante. importante. Então hoje a gente traz, e lá a gente tem histórias, a gente tem clientes, amigas, histórias que vêm, histórias que vão.
De vez em quando acontece um network dentro da arquitetura, né? Então é muito bom quando a gente abre o leque do empreendedorismo. A Uhum. gente tem também uma empresa de comunicação visual, que a gente trabalha com mídia de rua. Então ela está ativa desde 2000 e 2011, se eu não me engano. E a gente tem também uma chácara de eventos. Então dá para brincar bastante. Quando um lado está melhor é para cá, Tá. quando o outro, então a gente consegue, dentro do empreendedorismo, você falou muito Sim, bem, sobretudo no tem, nosso tem aquela país, sazonalidade, né? tem a sazonalidade e não tem como a gente depositar, né, como se diz, os ovos dentro de uma cestinha só. A Sim, gente tem que. E quando você é mordido pela veia do empreendedorismo, né, é impressionante. Você escuta uma ideia aqui, aí você já já quer quer executar. saber o que, que precisa, quanto se interessa investir, porque realmente. E uma coisa que eu gosto muito é de interagir com pessoas. Eu não sou uma pessoa, eu falei isso recentemente, acho que falei até para minha mãe, eu não sou uma pessoa que vive sozinha, eu não consigo viver sozinha. Eu sou uma pessoa que eu viajo na alta das férias, porque eu quero ver gente, Viajar entendeu? quando não tem ninguém. Deus que não fica em casa. Não, me dá deprê. Eu sou uma pessoa muito assim, eu gosto de escutar histórias, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de partilhar. Então eu preciso de pessoas. Tanto é que a gente tem um grupo na academia, né? De domingo a domingo, eu estou lá Sim. firme e forte, você sabe muito bem como funciona, que eu sempre falo a frase: "Como a gente se cura". Você percebe o olhar da colega ou do colega quando chega mais tristinho, Sim. porque ali está todo mundo desconectado de trabalho, então sua verdade está ali. Não tem nada para te puxar É. e você disfarçar. Quando você chega lá, você chega você. Então várias vezes eu Você recebi chega sem literalmente sem sem maquiagem, né? maquiagem. Quantas vezes eu recebi abraços que eu precisava e quantas vezes eu dei abraços que as pessoas precisavam. Então, assim, fazer parte do empreendedorismo, fazer parte do grupo de pessoas, para mim, é vida. É você, a cada dia, um dia depois do outro, sobreviver. Sim. Um pouco pesado isso, né? Que parece que está tudo dando errado, mas não é. Mas a palavra é exatamente essa. Sobreviver a esse mundo louco e caótico que a gente está inserido. E me conta, você está à frente de todos esses negócios? Você lidera todos eles? Sim, sim, eu tenho assim, mas o que que eu faço? Eu gosto muito de fazer. Por exemplo, eu tenho sociedade com meu marido, eu e ele. No estúdio de beleza, eu tenho minhas colaboradoras. E eu gosto muito de ser uma gestora participativa. Eu coloco elas no job, elas são técnicas também, mas eu coloco elas na parte da gestão. Por dois motivos: para valorizá-las e para elas darem valor. Então, assim, meio que me alivia um pouco em certos momentos, mas assim, o pivô acaba ficando comigo, né, que sou, Uhum. sou a proprietária. Mas eu deposito total confiança nelas. Então, a parte de gestão de dinheiro, gestão de compra. Hoje mesmo eu recebi a lista de compra de material, o que, que nós precisamos para o próximo período. Então, a gente tem um processo orquestrado que vem funcionando bem direitinho. Como que é o equilíbrio de manter essas funções da empreendedora, da arquiteta e Da mãe, da da mãe, esposa. da esposa? Como que é essa. Eu já escutei várias vezes as pessoas falam assim: "Nossa, que louca você, como é que você dá conta de tudo isso?". Também não sei, mas a gente acaba dando conta. O que que eu busquei de 2014 para cá? Como eu saí de um processo praticamente, assim, padrão de vida, né, quando você tem um emprego fixo, um salário, né, garantido, você tem um Sim. padrão que você meio que se acomoda. Quando eu me vi de volta para a necessidade, é você que tem que prover, né, você junto com seu marido, você realmente tem que trabalhar, vender o seu produto e ir atrás, a gente entra no conflito desesperador. Então o que que eu comecei a fazer de 2014 para cá? Comecei a me espiritualizar mais. Eu fui atrás de autoconhecimento, eu fui atrás de estudar,
eu sempre fui muito curiosa com isso, com a parte espiritual. E até hoje eu fico numa busca constante, porque certas coisas acontecem, por que que certas coisas não Sim. acontecem. Então é isso que me ajuda bastante a me manter em equilíbrio. É fácil? Não é fácil, é uma busca constante, mas, eu acho que eu tenho uma vantagem. Mesmo que eu esteja passando por problemas difíceis, eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui. E eu acho que já tive crise de ansiedade, já passei por Sim. tudo que todo mundo já passou. Só que, hoje eu me sinto muito mais madura de identificar o que me faz bem, o que não me faz bem. Hoje eu já aprendi a dizer não tranquilamente a coisas que não quero, que não me fazem bem, seja em qualquer esfera da vida, relação, emprego, tudo. E a busca incessante pelo equilíbrio espiritual, com ferramentas, enfim. Eu entro em qualquer templo com respeito. Se eu receber um chamado, se eu receber uma paz dentro de mim, eu entro, eu assisto a uma missa, assisto a um culto, eu vou. Qualquer lugar que eu precisar, eu vou. Porque é por mim, é sobre mim, entendeu? Então, e com isso eu consigo ir mediando, equilibrando. Cuidar do corpo, fundamental. Sim. Boas, né? Tentar manter a saúde em dia, procurar uma alimentação bacana. Eu gosto muito de ler também essa parte de alimentos, suplementos, se Muito. for preciso, praticar esporte. Eu pratico esporte praticamente todos os Todos os dias. dias. E eu gosto, eu não faço, eu tenho. Não, eu gosto. Quando a Você não gente vai está. porque Não, tem eu que gosto. vou Eu porque me sim. sinto bem. Porque quando eu olho para o espelho e falo, caramba, está valendo a pena. Você está conseguindo, né, avançar com saúde, principalmente. E quando você trata o corpo, você trata a alma junto, né? Quando você se olha no espelho, agora a gente falando de mulher para mulher, quando você se Sim. olha no espelho, você está feliz com o que você está vendo, o que que acontece? Dá um, né, dá um gás na Sim, dá um autoestima, up, dá um né. up, né? Então aí você vai um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e assim a gente vai caminhando. É. Dentre tudo isso que você falou agora, eu acho que a maior parte das mulheres tem dificuldade a dizer o não. Sim. E mais, Pri, a maior parte das mulheres não são capazes de se enxergar. Porque, culturalmente falando, né, a gente vive numa sociedade masculina até hoje. Essa história Sim, de que a mulher conseguiu a luz ao sol, eu não sei aonde. Porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente opressora em sim, relação a gente. Também não concordo que a gente pode fazer o que a gente quer e também não concordo que o homem pode fazer o que o homem quer. Eu acho que se a sociedade conseguisse manter um equilíbrio moral, principalmente educação, a gente teria, né, o desenvolvimento homem-mulher caminhando com mais leveza, mas a gente não tem isso. E eu não sei se tem interesse de que isso exista, né. A gente sabe muito bem que os anos vão se passando e é só um caldeirão que está misturando ali, é, está uma vai continua confusão tudo ali. que ninguém sabe que fim vai dar. Então, o que que eu vejo quando, assim, a gente se depara com histórias, como eu tenho muito contato com mulheres, é que elas não sabem se valorizar, elas não sabem, por exemplo, uma frase que eu sempre falo: "Eu sou feliz sozinha". Ter outras pessoas ao meu lado me encanta, aumenta a minha felicidade, mas eu busco a minha felicidade sozinha. Sim, Embora eu não goste de ficar sozinha, são coisas diferentes. Mas por que que eu consegui atingir isso? Porque eu passei a frequentar o processo do autoconhecimento, que a gente foge, é difícil, dói, às vezes, a gente descobrir que a gente é fraca emocionalmente. Acontece muito. sim, Que às vezes a gente tem uma alma muito masculina, muito determinista, não sei o que tal. E que você queria ser uma outra pessoa. Não, eu só quero ser isso, mas você não está sendo isso. sim, Então, você voltar, você retroceder, para você se identificar e tomar uma postura com isso, é difícil. E nem todo mundo tem coragem. Até porque, às vezes, você tem que abrir mão de um certo conforto. é, Né? Não tem aquela história de que dos grandes casamentos, o marido chega assim: amor, assina aqui para mim. Aí você vai feliz da vida assim. Ah, assinei.
assina, Não. vai. Aí quando você vai ver a conta lá na frente, você Sim, não sabe nem o que que você assinou. Acontece muito. Então eu acho que a mulher, a gente falando aqui para as borboletas, em primeiro lugar, tentem conhecer quem vocês são, o que isso faz é bem para essencial. vocês, o que te machuca. E começa a lidar com essas situações. O meu relacionamento hoje me machuca. Qual é a minha parcela de culpa nisso? Vamos sair da condição de vítima? Sim, Qual a parcela? Eu tenho alguma parcela para o meu casamento não estar legal? Talvez sim, talvez não. Né? Eu quero continuar assim, o que, que eu posso fazer para mudar? Né? Minha relação com os meus filhos, minha relação com o trabalho. Vamos sair da condição da vítima, do sofrimento, enxergar o que a gente precisa, o que melhor cabe para a gente. Porque a vida é muito rápida. Né? Hoje em dia, eu acho que até assim, você hoje ser funcionário de uma empresa é muito complicado, sim, porque você tem né, você tem pessoas que te determinam o que fazer, e você às vezes age num processo mecânico, 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 como você viu, os anos se passaram, você não realizou quem você é, e aí o arrependimento dói, né? Você fala, é. poxa, tudo bem, eu vivi até aqui, mas e aí, o que que eu fiz por mim? Talvez não muito, poderia ter feito mais. Empreender é legal? É, mais ou menos, né. Tem um lado bom Tenho e tem um lado tentado bem penoso, sim. mas ele te dá a chance de você avançar. E você se desafia, você não tem aquele comodismo, você está querendo melhorar, o que que você pode fazer de melhor, como seu negócio pode E é crescer, colocado à como pode prova, ajudar outras e é pessoas. colocado à prova o tempo todo, então a gente tem que sair da eu me coloco nessa posição o tempo todo. Você tá aceitando coisas que você não precisa aceitar dentro das suas empresas. Por quê? "Ai, estou cansada". Eles falam assim: "Ai, estou cansada, deixa mais um mês, vai". Mas não pode, né, Você não pode fazer mas isso. acontece, a gente sabe que acontece. Mas aí com você como empresária, empreendedora da sua vida, você está na sua mão a ferramenta de mudança. Basta você delegar alguém. Sim, Mas aí você vai querer delegar alguém? Você vai querer sair do conforto? Você vai querer passar por uma reengenharia de vida para você melhorar? Aí melhora o seu trabalho, melhora a relação com seus filhos, melhora a sua relação conjugal, melhora você com você mesma. E o inverso também é verdadeiro. Eu melhorar comigo, melhoro minha sim, relação, e assim vai. Então você fica num ciclo, né, de vai e vem, de ações e reações, de forma mais tranquila. Por quê? Porque você sabe o que você precisa. sim. E você sabe o que te faz bem e o que não te faz bem. Uhum. Você não anda às cegas, né? Andar às cegas é muito ruim. E assim a gente vai, e assim todas as mulheres que chegam perto de mim, às vezes uma colaboradora, às vezes uma cliente, às vezes uma baita de uma empresária, fala assim: "Nossa, cara, essa mulher é demais", só que você vai conversar com ela, meu Deus, parece que são 2 pessoas, né. Então assim, o autoconhecimento ele é valiosíssimo. E outro, volto a dizer, gente, trabalhar a espiritualidade, essa não tem outra, essa a gente precisa. Tem que realizar uma pós em psicologia. Melhorar a sua comunicação, sabe, com o universo. Sim, Você não precisa acreditar em nada, só tem que respeitar. Respeita a ação do universo, respeita a ação do maior de enfim, eu sou católica. uhum, Na verdade, minha formação é católica, mas hoje, como eu aceito o que tem de bom da espiritualidade, então, como eu já falei, eu entro em qualquer templo que precisar. sim, Então, minha conexão é direta com Deus. Deus. E isso me nutre demais. O tempo todo, quando eu estava vindo para cá, eu estava agradecendo. Poxa, Deus, obrigada, né, por a oportunidade de poder colaborar num projeto tão bacana. E é sobre isso, Sim, né? Então, o tempo todo está. A gente não tem que ter consciência corporal. Quando você vai atravessar uma rua, você não tem que prestar você sempre atenção prestar lá e cá. atenção. Por que você não presta atenção na sua alma, no seu espírito, no seu corpo?
E isso que é difícil, porque como hoje a gente vive, tá num mundo muito acelerado, são muitas atividades, são muitas tarefas, são muitas coisas, principalmente a gente que concilia o profissional com o filho, com o marido, é difícil a gente conseguir voltar os olhos para nós mesmos. O que que eu estou precisando? Que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? Exatamente. O que que eu fiz para conseguir administrar melhor isso? Acordo uma hora mais cedo. Acordo uma hora mais cedo, organizo melhor, faço minhas orações, faço meus agradecimentos, sento, tomo um café literalmente, porque eu não como de manhã. Mas Sim, assim, focada no aqui, agora. agora. Até porque na vivência que a gente tem tido, né, com as redes sociais, está tudo muito para o amanhã, né? Está tudo muito Sim, voltado para o amanhã. Então, todo mundo muito preocupado com o resultado que está sendo apresentado na rede social. Mas o que que a gente está construindo para isso? E isso em relação à espiritualidade também, sim. né? Para mim não basta eu ir num domingo, por exemplo, numa missa, que eu gosto de ir, e dali eu não trabalhar nada daquilo. Para quê? Fazer bonito para quem? Então, assim, o que que eu gosto de fazer? Ou eu faço uma leitura de noite antes de dormir. Eu tenho 3 livros de cabeceira hoje, todos da linha da espiritualidade. É o que está me nutrindo hoje. Chego na hora do almoço, às vezes vou na minha cama, né, fazer aquela siesta, eu não adormeço, às vezes eu pego uma leitura, faço. Pego um áudio, então assim, o tempo todo eu vou me nutrindo, sobretudo em dias que eu não estou muito legal, que eu estou um pouco mais triste. Uhum. Aí é que eu pego com gosto Mesmo. mesmo. Então a gente vai se nutrindo, aí você vai criando o hábito. O hábito se faz em 21 dias. Sim, Procura em 21 dias, escolhe um horário e leia o que te faz bem da linha espiritual. Seja um ensinamento, seja, enfim, o que orações, mantras. Agora eu sou yogini, né? Eu pratico yoga também. Terça e quinta, eu estou num grupo maravilhoso de yoga que está me ensinando assim absurdos da vida. Primeiro, eu consegui estar comigo mesmo, sim. 100%, que é a maior teoria. E com isso a gente vai refinando as E é outras engraçado coisas. que você fica assim: "Ah não, mas é muito fácil, a yoga é muito devagar, é muito Hum. barato". Só que quando na experiência que eu tive, quando você vai você desacelerar a sua cabeça para você se concentrar só no exercício, É é muito muito difícil. difícil. Só isso já é mais cansativo que qualquer outra atividade física. No início, a nossa professora, que é a nossa grande amiga Thalita, ela falava: "Amiga, você não consegue fazer o Shavasana". O Shavasana, que é a posição do cadáver. É o último exercício da sequência que você tem que se manter ali, relaxado. Eu não conseguia. Ela vinha: "Relaxa". Eu falei: "Eu tô relaxada", "Você não tá relaxada". Por quê? Justamente porque a mente fica assim, ó, tchuf, né. Vai. O seu corpo tá ali, mas a mente tá lá buscando alguma Nossa, coisa. depois hoje eu tenho que fazer isso, depois que eu sair daqui, e eu Exatamente, tenho que entregar aquilo, eu tenho que não sei onde. exatamente. Então, assim, é sinal de que a gente não está conseguindo se concentrar, e não está mesmo, porque tudo está tirando a gente da concentração. Só que por que que eu comecei a fazer o yoga? Justamente para me ajudar nesse processo. Eu falei: "Não, gente". Aí porque você não começa a não dormir, hoje eu já durmo melhor, eu já consigo organizar melhor minha mente durante o dia, até porque o yoga ensina uma coisa muito legal: entregue o que o seu corpo e sua mente são capazes de entregar agora. Agora. Não é amanhã, agora. Um passo depois do outro. Se não conseguir entregar, está tudo bem. Amanhã ou daqui a pouco você pode tentar de novo, mas respeita sem violência com você mesmo. Isso são práticas do yoga. Você escuta aquilo, você tira um pouco de desculpa, sabe? Ai, é Sim, mesmo, né? Eu não preciso ser perfeita nisso. Então, e o yoga é uma arte, né, é uma ciência, é uma arte, é um, enfim, milenar, que você joga para o dia de hoje, meu Deus. Você fala assim: "É tão óbvio". Não, não é óbvio. É tão verdadeiro, é tão nobre. Eu falo: "Gente, praticar yoga é uma nobreza, é nobre". Porque os ensinamentos que a gente tem e o tapa na cara que a gente leva quando você faz os exercícios que aparentemente são tão simples, você fala: "Meu Deus, eu não consigo". Realmente, porque você
tem que melhorar muito. Você tem que se preparar mais. Você tem que se ressignificar mais. Você tem que ter mais humildade para poder avançar nas posições do guerreiro, mas tem as posições de resiliência, de entrega. Não precisa, o Shavasana mesmo, já Shavasana, é a posição que você aceita que não tem mais nada a ser feito. Cadáver, morreu. Não tem mais nada para ser feito. Aceita o que aconteceu com você até agora. E relaxa, descansa. Esse é o fundamento, né? E nossa, é muito legal, eu sou apaixonada. E você foi, assim, para mim, de uma inteligência maravilhosa, indo para yoga, porque a maioria das mulheres iriam recorrer a remédio para dormir. Sim, é o que mais acontece. A ma Mas eu acho que, sabe, mas é o que eu te falei, Você eu já venho de vem uma de um reconstrução. desenvolvimento Tá? em Logicamente, eu acho que andamento, se eu né. tivesse numa crise, aí tem que ser remédio, mas como eu estou vindo numa redefinição de vida que melhora relacionamento, melhora tudo, você vai agregando valores. E eu acho que eu acredito muito na lei da atração. Quando você está num caminho Sim, bom, coisas boas aparecem para você, né? Então, e eu sempre peço nas minhas orações a Deus, eu falo, Deus, me mostra o que eu mereço, me mostra o que é melhor para mim. O que é melhor para mim não necessariamente é o que eu quero, né? sim, Tem duas coisas, tá bem dividido isso. E eu tenho o hábito muito de agradecer muito também. O tempo todo eu estou agradecendo. Então, assim, a prática da gratidão também é uma elevação espiritual absurda. Eu sento para comer, eu agradeço. Eu agradeço o bicho que morreu. Minha filha falou, mãe, pelo amor de Deus, eu falei, agradeço. Ele não morreu para eu estar comendo? Agradeço. sim, Eu fico assim, ô bichinho, obrigada, desculpa. E como? Mas agradeço. Pode falar que eu sou doida? Tudo bem, sou doida, sou feliz assim. Agradeço, mas é porque eu tenho uma consciência de estar vivo da vida, o que é a vida. sim, Isso eu aprendi, não foi agora, não é, foi ontem. Então, né, eu venho num aprendizado constante. é. Eu fiz uma viagem, passei por Aparecida. Escutei um padre lá falando que, assim, essa frase que ele falou valeu toda a minha visita de tudo, sabe, se você resume sua viagem, essa frase que ele falou, que eu acho que independente de religião, é muito válida. Ele falou assim: "Perdoe o seu passado, Uhum, para você conseguir sim. viver o seu presente, o seu futuro. Desamarre do que você já viveu, do que já te passou para trás, porque não vai adiantar nada você ficar remoendo, preso aquilo. Então, perdão, esquece. Perdoe e peça perdão Não, também. é, Consciente ou inconscientemente, a gente pode ter machucado alguém. Então, esses cordões energéticos que a gente cria, quando a gente fica num ranço, né? sim, A gente cria um cordão energético, isso é muito ruim para a gente. Então, quando a gente pede perdão e perdoa, você fala, não tem que perdoar ninguém. Tem, perdoa, mas perdoa de sim, coração. A primeira coisa que acontece é a sua cura. A gente fala assim, não vou pedir perdão para fulano, não. Pede. Quem vai se desconectar é você. Depois a pessoa se desconecta de você, mas a primeira é. atitude nobre está sendo sua. Então, se desconecta desse processo, desse cordão, se liberta, olha para frente, e aí Esses dias eu até fui conversar isso com a minha filha, porque adolescente muito impulsivo, fica com uma raiva fase de complicada. tudo, né. Aí eu falei: "Filha, olha aqui, perdoa, esquece". "Não". Aí eu falei: "Deixa eu te falar". Aí fui ler uma passagem com ela, falei assim: "O perdão não quer dizer que você aceita o que a pessoa fez para você, e não quer dizer que o que ela fez está certo, não é que você está perdoando: 'Ah não, eu estou aceitando'", você não está aceitando. O perdão ele quer dizer sobre você, não é Exatamente. sobre a outra pessoa, que você está se libertando desse sentimento ruim, que fica sempre te levando para baixo, que você sempre fica com má energia. Então perdoa, perdoa, esquece, não guarda mágoa. E outra coisa que eu acho bacana, na sequência do seu raciocínio, é a gente tentar se posicionar, e que eu já falei aqui, quando alguém machuca a gente, sobretudo nessa idade, né? Mas o que que Sim, também eu não fiz, não cutuquei, não fiz, de repente em outro momento, há 10 anos.
que eu, né, eu estava com essa pessoa, será que eu também não fiz alguma coisa que pudesse Sim. cultuar uma mágoa dessa pessoa e no outro momento que a gente se reencontra, pá, vem, né? E olha o tanto que é engraçado que às vezes a gente fala e não percebe. Há muitos anos atrás, deve cerca de 20 anos atrás, uma amiga minha comprou um apartamento. E eu teci um comentário sobre esse condomínio que ela tinha comprado. Falei, Sim, da boca para da fora, boca coisa para fora, tranquila. tipo assim, que era muito grande, que ia ser muito bagunçado, alguma coisa assim, sabe. E passou, passou, ela comprou, nem sei se ela morou lá, vendeu depois, anos, anos luz pra frente, e ela foi uma das primeiras amigas que eu tive que eu tenho em Brasília, desde 2001. Anos depois, aí ela casou, teve filho, eu casei. Aí a gente almoçando, um daqueles raros encontros que a gente Ela consegue comentou. fazer. Aí ela falou assim: "Lembra quando eu comprei o apartamento não sei onde, que você falou essa frase?" Eu falei: "Gente, ela guardou". Como algum. Aí eu falei: "Cara, perdão de todo o coração, eu não quis te magoar, não quis ofender", e foi assim. Até porque, vamos lá, Eu falei: "Gente, ela guardou todos esses vamos aprofundar um anos pouco essa isso". teoria. Era o melhor que você tinha, que você conseguia oferecer lá naquela Ah, época também. Só que, mesmo assim, gerou uma dor nela. sim. Tá? Então, por isso que o perdão é valioso. Igual eu falei, a gente pede perdão por situações conscientes ou inconscientes. Nós temos processos de entregas. Hoje eu tenho capacidade de entregar talvez mais do que há 20 anos, uma questão de amadurecimento. Lá na frente, talvez eu vou estar melhor, ou então não. Né? Então, sobretudo na relação com os pais, né? Sim, Eu trabalho muito a questão com os meus pais de agradecer, e eu falo: pai e mãe, eu sei que o que vocês conseguiram integrar para mim, para minhas filhas, foi o melhor. Imagina, né? Em outras situações, então, todas essas questões são curas espirituais, são é, desapegos energéticos. Então, tudo isso alimenta a gente para aumentar a frequência que envolve a nossa aura, para a gente atrair coisas boas. Você, dentista da área de saúde, você sabe que quando o corpo adoece, é porque ele é a manifestação da sim, alma sofrida. Então, quando você vai lá atrás e começa a buscar, começa a tentar entender processo, sair da condição de vítima, ai, a minha vida inteira eu sofri. Calma, não, vamos tentar entender, vamos voltar, vamos tentar fazer né, sim, aí tem aí ferramentas para a gente fazer, terapia, enfim, um monte de coisa. Tentar entender o porquê das coisas. E a gente começa a se desconectar energeticamente do que faz mal. Ah, eu tenho que pedir perdão? Tem. Não é só fulaninho que tem que te perdoar, não. Você também tem que pedir perdão. E em vida é muito mais poderoso. E uhum, aí você vai trabalhando essas frequências e você vai sendo aquela sensação da tô uhum, nadando e não saio do lugar. E são exercícios da vida. Só que assim, do nada, ai, desculpa, não, são processos. sim, Que eu te falo, eu tenho estudado isso desde 2014. E eu posso te dizer com muita tranquilidade. Isso tem, assim, me dado tanta força, tanta paz. Minhas filhas falam assim: mamãe, você é zen demais. Eu falei: talvez, por sobrevivência. sim, Né? Isso me dá paz, me dá tranquilidade. Bater boca para quê? Brigar para quê? Quer passar, passa, meu filho. sim, Eu não vou vai, brigar para. Vou. Então, assim, são amadurecimentos, mas é um processo de construção, que você primeiro precisa se conhecer, abrir a porta do autoconhecimento, para entender o que te faz bem e o que te não faz bem. E aí você vai conseguindo. É por isso que a gente vai avançando a idade, vai construindo uma série de coisas e as coisas vão fluindo. Tá ótimo para todo mundo? Não. não, Nem para os maiores magnatas não está, sim, porque ali é questão dinheiro, né? é, Mas, e está na Bíblia, né, Pri, a gente está aqui para ser testado, sim, o tempo todo para passar por situações difíceis e que nos elevem a alma, né. E é assim a isso. gente vai, assim, com a minha humanidade.
Excelente. E Bárbara, Hum. fala pra gente onde nossas borboletas podem se conectar com você. Nas redes sociais, né, eu tenho um Instagram profissional, que é barbarabertin.arc. Eu tenho o meu particular. Eu tenho a empresa Verniz Chic, Uhum. né, o Instagram é Verniz com S, tá, porque vernis é Verniz, esmalte em francês. Verniz. Verniz Chic, ponto de beleza, e é isso. E no mundo Beleza. afora fazendo É, projeto, legal. sendo E feliz. deixa uma mensagem final, assim, inspiradora para as nossas Para as borboletas. nossas borboletas. Autoconhecimento, coragem, resiliência e muito amor por vocês mesmos. Com isso, eu garanto que vocês alcançam o céu. É Maravilha. isso. Bárbara, te agradeço imensamente por esse bate-papo maravilhoso. E eu que agradeço o carinho de poder colaborar com um Foi projeto tão sério, tão ótimo, bacana, e que essa conversa que a gente teve possa ter alimentado a alma de com muitas mulheres certeza. para procurar a felicidade. Borboletas, vocês viram que bacana? A gente começou assim, falando sobre o empreendedorismo, sobre arquitetura, sobre um salão de beleza, e a gente terminou num papo super espiritualizado, assim. Então é sobre isso, é sobre como as mulheres estão hoje, como você se reinventa, como a gente vai crescendo e como a gente vai ajudando umas às outras. Esse episódio para mim assim foi incrível. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @DRA onde temos várias dicas de saúde bucal. Até o próximo episódio.